Boa noite, hoje é terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, o Planeta Letra já está no ar pela Top Web TV, com Lígia Fleury e comigo, Ucho Haddad. Você já sabe, o Planeta Letra é um programa que trata da educação no Brasil, suas dificuldades e as soluções possíveis. Hoje nós temos um convidado especial, Carlos Douglas, biólogo, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, é o gestor do site Professor Sem Fronteiras. Aí eu passo a palavra para a Lígia Fleury para fazer as honras da casa. Lígia, com você. Olá, Ucho, boa noite a todos. É uma alegria ter convidado o professor Carlos e que ele esteja conosco mais uma vez. É um profissional que eu admiro muito, trabalhei com ele, sinto falta das nossas conversas. O professor Carlos Dollars, ele tem uma experiência incrível na gestão de pessoas, na gestão escolar. Hoje ele tem um trabalho muito legal na parte da tecnologia, que é o site que ele criou, Professor Sem Fronteiras. E o convite para que ele esteja conosco hoje é para falar sobre isso, sobre essa formação de professores. E depois dois assuntos aí que o Ucho e eu estamos assim com bastante sede de discussão, mas antes eu gostaria de convidar o professor Carlos para que ele nos desse um oi, contasse um pouco como é que está esse projeto do Professor Sem Fronteiras. Bem-vindo, Carlos. Boa noite Lígia, boa noite, Ucho. É um prazer estar aqui novamente com vocês e saber que nós temos tanta novidade aí na área de educação, aí, algumas coisas boas, que certamente estarão desenvolvendo o ensino desse país. Precisamos iniciar. É um trabalho disruptivo que é oportunizar todo mundo aí para que essa educação melhore. Então, vamos lá, chefe. Em relação ao Professor Sem Fronteiras, é professorsemfronteiras.com, não tem o BR. É sem o BR. Nós estamos hoje, trabalhamos com a formação continuada de professores e estamos ingressando também com a metodologia STEAM e PBL. Eu acho que você pode explicar um pouco o que é essa metodologia para todos que nos assistem. Existem algumas linhas. A PBL é Problem Based Learning, ou você pode falar também metodologia ativa. Então, faço meia-culpa aqui. Não entendi, Ucho. A PBL você coloca problemas para os alunos e eles vão desenvolver vão encontrar a solução para o problema. E STEAM é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então você coloca o problema e vai precisar trabalhar as 4 áreas de conhecimento. Tá? Então, trabalhar com desafios e envolvendo uma estratégia diferente de ensino. Hoje, algumas faculdades de medicina usam essa metodologia para os cursos de medicina e nós estamos introduzindo isso agora na educação básica, né? Então, Carlos, eu sou assim uma fã dessa questão de você oferecer uma situação, problema e o aluno criar a solução. Aliás, eu gosto mais até quando o aluno traz o problema, né? Eu estava lendo esses dias a questão da criatividade. Eu, enquanto psicopedagoga, quando atendo alunos, né, em clínica, um dos meus grandes desafios, e depois eu consegui levar isso para a escola também, fazer produções escritas com o impossível, como, por exemplo, dar vida a um ser inanimado, fazer brincadeiras do tipo, se eu fosse um pé de cadeira, se eu fosse uma fechadura, isso suscita criatividade. Essa metodologia que você aplica aí no seu trabalho, no Professor Sem Fronteiras, ela vem muito ao encontro disso que eu estou falando, é desenvolvimento de criatividade, que é uma das competências para o mercado de trabalho hoje. Só que, para que o público, né, para que os nossos ouvintes compreendam isso, como é que acontece isso pelo Professor Sem Fronteiras? Quer dizer, é uma escola que contrata vocês vão até essa escola e fazem a formação dos professores com essa tecnologia, vocês fazem essa formação dos professores por meio da internet, do ensino à distância.
Em que situação você aplica essa metodologia? Ela é só para alunos ou ela é para professores que também, no momento dessa aprendizagem, são alunos também? Como é que funciona isso? Bom, só para você entender. Nós estamos hoje implantados em 2 instituições de ensino aqui em São Paulo, né? Nós damos o curso para os alunos e estamos dando a formação para os professores também. Então, nós fazemos oficinas para os professores. Algo que a gente observou ao longo desse tempo que a gente está trabalhando com essa metodologia é que nós ficamos a gente perde a criatividade. A gente vai perdendo a criatividade. Então, você se torna engessado. E isso, quando você coloca diante de problemas para os alunos eles encontram soluções fáceis. E aí nós percebemos que nós teríamos que trabalhar isso junto aos professores. Então, nós levamos algumas situações para os professores e esperamos que eles encontrem uma solução. Só que nós orientamos o caminho até que eles possam encontrar as mais diversas soluções para os problemas. Então, por exemplo, se fala de deslizamento, tá? Nós colocamos uma situação, houve um desmoronamento, no desmoronamento houve a terra se avolumou sobre uma casa, as pessoas ficaram presas e precisa encontrar um jeito de retirá-las de lá e existe uma pessoa que está precisando de insulina. Então, nós falamos sobre o deslizamento, nós falamos do que é a insulina, o que é a diabetes e vamos encontrar uma solução que pode ser um robô, pode ser feito um projeto para poder ingressar o mais rapidamente possível para salvar as pessoas, né? Então, a gente coloca problemas. E o professor ele começa a deslumbrar outros caminhos na sua sala de aula. Então, na hora que ele está dando aula sobre a região tropical, que é a região que tem os maiores índices de deslizamentos, ele fala de deslizamento, dos riscos, dos cuidados que precisam ter nas suas construções, a interferência das prefeituras para que as pessoas não construam em regiões sujeitas a deslizamentos. Então, existe uma série de interferências que o professor pode estar realizando no momento que ele está dando aula. Ucho, você como jornalista, e eu gosto sempre desse seu olhar, que problemas você, né? Me cite 2 problemas que você vê na nossa atualidade, que acontece hoje na nossa sociedade, pode ser universal, pode ser só no Brasil, pode ser uma cidade específica, que você acredita que seja um problema necessário para ser colocado em sala de aula e que o aluno tenha uma criatividade para solucionar esse problema. Para a gente tentar fazer uma prática aqui com o professor Carlos. Eu não estou ouvindo o Ucho, acredito que ele esteja aí com algum problema de som. Primeiro eu quero lembrar o seguinte, que o Carlos, além do ótimo currículo, ele sabe escolher muito bem restaurantes quando convida os amigos para almoçar, né? Não espalha. Eu posso afirmar que sim. Oi. Pronto. Quais seriam os seus os dois problemas de atualidade que você acha que... Então, um é restaurante. Não, mas é verdade. É verdade. Nós estamos... E o segundo, já que os alunos estão encontrando soluções fáceis para o problema, eu vou apresentar para eles o seguinte: olha, como sem ter dinheiro?
Eu não entendi. Como pagar uma conta Sem ter dinheiro? sem dinheiro? É isso? Então, o Carlos, Oi. dinheiro. Não está funcionando. O seu som, Ucho, não está bom. Não, mas foi na verdade, uma brincadeira. O Eu Carlos, acho que nós somos bons, porque esse é um horário de figuro na internet, chama de retorno para Santa Catarina. a gente não está conseguindo ouvir você, Ucho. Eu vou tentar, enquanto você tenta resolver o seu problema aí de som, eu vou tentar passar para o Carlos o que eu entendi da sua pergunta. Mas eu acho que o Ucho, ele está falando de uma questão da questão hoje, né, muito séria que todos nós vivemos, talvez uma questão de um desemprego e a pessoa tem que pagar uma conta sem ter o dinheiro, né? Apresentando isso para um grupo de alunos, Carlos, como seria essa solução? Como é que você problematizaria isso para eles e o que você acredita que tenha vindo de solução ou que viesse de solução? Uma das coisas que, numa situação dessa, primeiro eu coloco, pela própria formação que eu tenho, de biologia, então você imaginar que você coloca uma árvore, uma semente dentro de um vaso e ela estará germinando. Na hora que você medir o volume de terra que você coloca no início, então imaginar que você colocou 1 quilo de terra e depois de um determinado tempo você tem uma árvore, uma planta frondosa, e se você medir o volume de terra que foi consumido para se tornar uma árvore frondosa, não passa de 20 gramas. Então, se na natureza ela consegue ser extremamente econômica, então ela retira somente da terra o essencial para sua manutenção, nós começamos a pensar em nível do dia a dia. E nós temos que aprender a viver somente com o essencial. Então, não é o ter, mas sim o ser. Tá? Então, você tem, em determinadas situações, o pagamento de uma conta. Então, você precisa pagar essa conta e faz o levantamento de todos os seus gastos. Quando você faz o levantamento dos gastos, você estipula metas. E vai estipular metas para justamente cumprir com a sua obrigação, o pagamento da conta. Tem que diminuir o uso do consumo de água, a necessidade de diminuir o consumo de energia elétrica para poder realizar o pagamento da conta, se esta for essencial. Mas o consumo ela não pode ser maior do que o seu ganho, né? Então, da mesma forma que a natureza faz. Ninguém investe na natureza e a natureza ela é exuberante. Então, é fazer uma correlação do que você faz em nível de o que acontece na natureza com o seu dia a dia. Olha, eu já vejo nisso aquelas aulas que a gente gostava de preparar, os 2 professores de áreas diferentes desenvolviam o mesmo tema. Então, eu já vejo um professor de matemática, da matemática financeira, com um professor de biologia, para tratar de um assunto que é do dia a dia, que é do cotidiano, fazendo essas associações da vida, né? Do que você precisa, o que é melhor você ter, as relações, onde você pode deixar de gastar, para olhar lá na frente. Por que eu falo de associar a matemática financeira, nesse caso, com a questão da biologia? Porque a gente está falando de vida sustentável, né? E a vida sustentável não é apenas comer aquilo que é o correto, separar o saco de lixo lá, o que é vidro no lugar, não é isso. Vida sustentável é a qualidade de vida para tudo, né? Então, ter esse enfoque maior faz parte dessa sala de aula mais qualificada, e onde você pode, da maneira como no Professor Sem Fronteira vocês fazem, levar um problema que venham soluções com várias óticas, né? Com vários olhares. Eu acho que essa é a sua proposta, não é isso? Isso mesmo. Então, a conta que o Ucho apresentou,
Por exemplo, você destrincha como é que eu vou pagar essa conta. Então, você entra na questão da economia, de consumo, da real necessidade de fazer o pagar, da compra, né? Que é, você tem que imaginar que o planeta ele tem uma capacidade. Então, a questão do volume que nós consumimos com o volume que é a capacidade do planeta de se reorganizar, para que haja condições de manter todos os seres vivos, né? Então, você imaginar que em 2050 a previsão é de termos 9 bilhões de habitantes, sendo que 6 bilhões morarão em cidades. Agora, como é que você vai ter 6 bilhões de habitantes dentro das cidades, nas cidades, com a questão de consumo de água, energia elétrica, transporte, alimento? Como é que você irá planejar isso? Então, você tem que ter maior eficiência no transporte público, maior eficiência no consumo de energia, diminuir o gasto, que em 2045, e está aí encostado, é a previsão de acabar o petróleo no planeta. Então, você precisa ter novas formas de produção de energia eólica, energia elétrica, energia solar, ou outras formas de produção de energia, através de casca de banana, coisas desse tipo. Você vai precisar idealizar formas de produção de energia. Então, esses desafios é que a gente coloca para os alunos, e hoje a gente coloca isso para os professores, que durante a aula ele coloque essa situação, apresente essas situações para os alunos durante a sua aula. Ele está falando sobre botânica e ele explica que a utilização dos materiais que existem numa planta, tá? A questão da inteligência que a natureza deu para as plantas, porque elas consomem um mínimo e têm uma alta produtividade. É o que nós temos que aprender a fazer também. A nós é dada a inteligência, né? Foi dada a inteligência, e o que nós aprendemos, infelizmente, é consumir o tempo todo. Eu Carlos. vejo hoje o Carlos. Tá, eu primeiro peço desculpas pelo problema aqui na internet, mas já tem sido resolvido. Eu fiz a sugestão até de brincadeira, mas fiquei feliz em ver que o assunto acabou caminhando por um lado absolutamente lógico, e eu, outro dia, conversei com a necessidade do raciocínio lógico, né? Mas dificuldade, né? Para que as pessoas alcancem o raciocínio lógico. É uma coisa tão, quer dizer, é tão simples, né? Agora, a experiência que você tem de apresentar um problema para os alunos e eles devolverem uma solução que você disse que muitas vezes são soluções simples. A partir desse encontro, então, você já se houve uma mudança de comportamento por parte desses alunos, porque de tudo que você explicou em cima da sugestão que eu fiz, de pagar uma conta sem dinheiro, é preciso uma mudança de comportamento. Então, você conseguiu perceber uma mudança de comportamento? Hoje, o nosso trabalho ele é muito acentuado junto aos alunos. O que nós percebemos? Se nós queremos mudar a atitude de uma sociedade, nós temos que trabalhar bastante com a criança, porque os pais eles já desenvolveram os seus comportamentos, e para que eles mudem as suas atitudes, nós usamos as crianças para isso. Então, nós fazemos com que as crianças reflitam. Essa reflexão que é feita em sala de aula, depois ela é conduzida certamente para dentro de casa, e faz com que os pais estejam refletindo também sobre as suas ações. Então, a questão de trabalhar, hoje a gente tem a certeza que para mudarmos alguma coisa dentro do contexto planetário, você tem que fazer isso em nível de educação. Então, você trabalha com as novas gerações, tá? Com essas gerações que estão
dentro das nossas escolas para que seja provocada uma mudança de atitude na sociedade. Então, é uma forma e a gente tem observado que quando você coloca esses problemas na sala de aula, eles discutem em casa. E você percebe que os pais, ao retornarem, quando eles dão o feedback para a escola, eles acabam apontando que eles mesmos estão refletindo sobre suas ações dentro de casa, porque eles são o exemplo para os filhos, né? Alguns ainda têm algumas resistências, mas isso vai melhorar. É necessário. Carlos, você acha que por exemplo, eu concordo com você, a mudança ocorre na base da sociedade. Você acha que esse modelo que você adotou nos Professores Sem Fronteira, ele seria aplicável para uma conscientização política, ou seja, usar esse método, essa plataforma, para fazer com que a sociedade tenha tom político? Daria para a gente apresentar um problema político, né? Não especificamente com esse objetivo que você tem, mas assim, seria uma solução para conscientizar politicamente a sociedade, não agora, porque agora a gente vive aí num meio de tantas coisas, escândalos, fake news, essas notícias mentirosas e tudo. Mas formar o cidadão em termos de isso? Não tenho dúvida. É algo que nós fazemos hoje. Nós trabalhamos para desenvolvimento. O que acontece? O trabalho todo do Professor Sem Fronteiras, ele está pautado na Agenda 2030. Se você pegar a Agenda 2030, que foi deliberada pela ONU, então você tem lá, erradicar a pobreza. Como é que eu vou erradicar a pobreza? A gente coloca os problemas que existem para os alunos e eles começam a planejar como vai se resolver isso. O segundo passo, dos objetivos da Agenda 2030 é o empoderamento da mulher. Então, a gente dar oportunidade para as mulheres no dia a dia, para que elas se coloquem, estejam mais presentes nas decisões da sociedade. E isso deve ser trabalhado na sala de aula quando você transfere um trabalho, um projeto para os alunos e você dá condições para as mulheres se colocarem nas decisões dos projetos. Como é que elas se colocariam? Então, esse é o empoderamento. Então, o que o Professor Sem Fronteiras trabalha efetivamente? Nós temos as metas que foram estipuladas na Agenda 2030 e nós trabalhamos projetos que são as diretrizes da Agenda 2030. Então, erradicar a pobreza, diminuir o consumo, acabar com o analfabetismo, são diretrizes das metas e a gente faz os projetos em cima disso, mas sempre elencando para o aluno que isso precisa acontecer. Então, como diz, para você empoderar a mulher, dando só exemplo, é a questão do respeito. Tá? A diversidade de gêneros, tá? É questão de desenvolver respeito. Então, como é que nós fazemos isso dentro das nossas atividades? Então, a gente coloca problemas, situações em que os alunos eles precisam aprender a desenvolver tolerância, respeito, solidariedade, compartilhamento de decisões. Então, são pequenas ações que vai se gerenciando. O papel do professor, ele passa a ser um gestor, um mediador de processo. Ele precisa observar como é que os alunos estão atuando, fazer reflexões a respeito de suas atitudes. Então, você coloca o problema, o professor media a situação, ele vai dando caminhos para chegar a uma solução. E isto deve desenvolver a humanidade. Tá? Então, algo que nós temos que entender é o seguinte: para que servem as disciplinas? Algo que eu sempre falei, para que serve aprender matemática, física, português, história?
Isso é para desenvolver a humanidade, a questão da interpretação, do diagnóstico, aprender a interpretar os problemas e encontrar soluções. A humanidade, o desenvolvimento da humanidade se faz dessa forma, a humanização, né? A humanização se faz dessa forma. Então, porque quando você pega um exercício de matemática, você aprende que tem que seguir as regrinhas. Se você não seguir as regrinhas, você não chega no resultado. Agora, no dia a dia, o que nós fazemos? Nós temos que seguir as regras da sociedade. Se nós decidimos viver em cidades, nós temos que seguir as regras de convivência. E essas regras de convivência, a sociedade precisa saber. Eu preciso ser mais tolerante no trânsito, eu preciso diminuir o meu consumo de água, eu preciso desligar a luz, para justamente poder atender toda a comunidade que está em sua volta e assim também atender as comunidades mais necessitadas também. Porque a nossa ação ele tem que estar voltado para aqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós temos. Tudo isso, né, muito bem dito pelo professor Carlos, é o educar para transformar. Quando nós entramos em escola, eu fico imaginando, lembrando, né? Toda vez que eu entro em escola como gestora, eu pergunto sempre para os pais, para os professores, que alunos queremos, né? Então, para os pais, o que você quer para o seu filho daqui 15 ou 20 anos? Para os professores, o que você espera do seu aluno no futuro? Eu fiz uma formação bem recente aqui, e a minha pergunta era essa para os professores: como vocês se veem, né, daqui 15 anos e como vocês veem o seu aluno daqui 15 anos? Fiquei com a surpresa de uma professora que respondeu: bom, para o meu aluno que hoje está no ensino médio, daqui 15 anos eu gostaria muito que se eu fosse médico, ele fosse o médico que me consultaria. Quer dizer, é investir nesse potencial. Quando você trabalha com as questões da Unesco, quando você antecipa, na verdade, o que está se fazendo, Carlos, é antecipar o problema. Então, precisamos acabar com o analfabetismo, que essa é a nossa bandeira. O Xu e eu defendemos muito isso, nessa questão de educar para transformar, e realmente encerrar terminar e liquidar o analfabetismo, inclusive dos analfabetos funcionais, quer dizer, ler com capacidade para interpretar, para poder interpretar o mundo. Quando a gente antecipa, a gente traz para uma sala de aula um problema do tipo: daqui 15 anos não podemos mais ter um ser humano analfabeto. Daqui 15 anos nós não podemos ter falta de água. Daqui 15 anos não podemos mais ter problema de interrupção de internet. Quer dizer, trazer esse tipo de problema para a sala de aula faz com que o aluno, que hoje é um aluno pensando para todos os níveis, mas é um aluno que hoje tem a água, então ele tem que pensar como é que ele vai viver sem água. Né? Isso nas comunidades que têm uma capacidade para ter uma água, um potencial. Né? Nós temos aí comunidades carentes que os habitantes não têm água. Né? E é com eles que a gente tem que aprender, né? Como fazer. E eles têm que aprender conosco. Né? Nós temos que tomar essa troca para a questão toda de ensinar mesmo a importância da água, esse valor da água. É inviável que hoje em dia pessoas não tenham acesso à água para sua higiene pessoal, para sua alimentação, para sua vida, mas isso existe. Né? Então, como fazer com que daqui 15 anos todos tenham acesso à água? Essa problematização na sala de aula é uma maneira muito rica que eu vejo por meio de profissionais, por meio de debates. E quando a gente coloca numa sala de aula professores de diferentes áreas para debater o mesmo assunto, quem sai ganhando é o aluno. Porque o aluno vai olhar dos diversos pontos de vista. E por que eu estou tocando nesse assunto? O Ucho trouxe hoje, né, a informação da Base Nacional Comum do Ensino Médio, que constam aí com português e matemática, e depois as demais matérias seriam por áreas de conhecimento, né? A linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e a própria matemática. Isso nada mais é do que juntar professores de diferentes
matérias para que consigam lidar com o mesmo problema sob diferentes óticas. Porque eu, Lígia, acredito muito nessa visão. A gente está falando aqui pela internet, no canal da internet. Eu tive aqui, saiu um momento aqui da tela que saiu o fio do computador, a bateria estava descarregando. O Carlos, no começo, não estava conseguindo se conectar. O Ucho estava com problema de som. Quer dizer, a gente faz educação, a gente quer, mas a gente ainda tropeça em algumas questões até da própria tecnologia. Então, como solucionar essas questões, trazendo para a própria sala de aula que os alunos que hoje têm acesso possam se imaginar no futuro, numa situação, uma saia justa, como ele vai sair disso? E também prevendo que, assim, não pode acontecer isso daqui a 15 anos. Então, se há um problema que foi visualizado, inspirado daqui a 15 anos, como combatê-lo? Como é que faz isso numa sala de aula? É disso que a gente está falando, né, Carlos? Uma das coisas que nós estamos fazendo hoje é levar os alunos à conscientização. Dizendo, não é a aula de matemática pela matemática. Você deu o exemplo da água. Você imaginar que para você fazer o tratamento da água, ela tem um custo. Tá? Então, você vai usar uma série de produtos químicos para limpar essa água. Tá? Então, você precisa trabalhar a questão da educação para que não se jogue sujeira dentro dos esgotos para justamente facilitar o custo operacional da limpeza da água. Então, você coloca um problema, tá? O custo de tratamento da água custa X. Para fazer o tratamento da água, eu preciso dos seguintes produtos químicos, tais. Eu elenco, falo de produto químico, eu falo de matemática, de volume de água, volume de produtos. E aí, qual é a solução? Vamos fazer a limpeza? Como que eu posso diminuir o gasto de insumos químicos para fazer esse tratamento de água? Se eu diminuir o quê? O lançamento de dejetos nos rios. Então, eu tenho que imaginar uma campanha para conscientizar a população de não ficar jogando lixo nos rios. Então, se eu tiver esse controle de não jogar sujeira nos rios, é óbvio que eu vou diminuir a quantidade de produtos químicos para fazer a limpeza da água. E a diminuição desse volume de dinheiro para o tratamento da água, esse resultado ele tem que retornar para a cidade para investir em outras coisas que a população precisa. Então, eu preciso de mais hospitais, mais cadeira de roda. Então, ele tem que aprender que as suas atitudes, a mudança de atitude, faz com que haja benefício de todos. Então, é um trabalho que, certamente, ele não é um trabalho fácil, é um trabalho hercúleo, mas a reflexão para chegar nesse nível de pensar, você tem que trabalhar com os professores. Então, o professor ele não entra para dar aula de matemática somente. Ele precisa ter na sua formação o conhecimento. Por que eu estou dando essa aula de matemática? Eu vou ensinar a pensar de forma diferente. Língua portuguesa, eu vou ensinar a interpretar corretamente. E as outras disciplinas, elas vão enriquecer esse conhecimento. Tá? O Ucho ainda está aí? Eu vejo na mudança de comportamento, mudança de atitude, esperança para nós termos um país melhor. Eu tenho o hábito de não desperdiçar. Aquilo à disposição. E, às vezes eu vou numa lanchonete ou nos filhos e tudo, e vem lá sachês com sal e com ou ketchup, a mostarda, a maionese, e vem lá na bandeja. Então,
aquilo que eu não uso, eu vou até o balcão e devolvo. E as pessoas acham estranho. Eu falo, não, joga no lixo. Eu falo, não, mas por qual razão eu vou jogar no lixo se isso está no lixo? Se a lanchonete chegar à conclusão que ela está usando menos sal, menos ketchup, menos mostarda, em algum momento eu tenho espero o preço, pelo menos que você não desnecessariamente, porque você está jogando. Agora, mudar comportamento, mudar atitude é uma tarefa, como você disse, hercúlea, né? É um destruoso, mas é espetacular a proposta, porque é isso que a gente precisa. E isso tudo é o quê? É um raciocínio lógico. Né? Por qual razão você precisa consumir mais daquilo que a gente precisa? O maior problema são os adultos. Por isso que a gente trabalha com as crianças, para que elas mudem a atitude dos adultos. E aí, o trabalho maior hoje é na formação dos professores. O professor ele precisa entender, e é algo que eu tenho percebido nas palestras ou nos lugares onde que a empresa vai lá para dar o seu workshop, essa visão que eu coloco de formação, o professor ele acaba se esquecendo, ele fica tão especialista na sua disciplina e ele não consegue linkar com as outras áreas do conhecimento. E essa é a maior dificuldade. Na hora que você consegue juntar, fazer a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, o ensino ele passa a ter significado. Eu vou lhe dar um exemplo que talvez vocês fiquem chocados. Eu trabalhei aqui num projeto aqui em São Paulo de gestão de cemitérios. Não é nada agradável. Você imaginar que trabalhar com cemitério você tem uma série de problemas de impacto ambiental. Então, as pessoas que fazem os agentes funerários, primeiro a mudança do coveiro para agente funerário, eles ficavam doentes por estarem trabalhando em contato com pessoas que estavam sendo sepultadas e estavam doentes. O próprio agente funerário, ele foi orientado, ele foi ensinado de como ele deveria fazer o manuseio. Os resíduos, o descarte desses resíduos para que eles pudessem ser, não causar danos às pessoas que trabalham lá dentro, que é uma profissão extremamente importante, porque nós chegamos na Idade Média, nós tínhamos o quê? O problema de doenças, da peste, né? Então, hoje, a gente faz o quê? Olha os ambientes e estuda soluções para os problemas. Trânsito de pessoas que trabalham dentro de um cemitério, dizendo, vai para cima, vai para baixo, para onde que vão as bactérias, para onde que isso pode causar os impactos dentro das residências deles. Quando foram os nossos antepassados construir os cemitérios, o entorno não tinha residências. Hoje, o entorno dos cemitérios está lotado de residências. Então, você tem que tomar outros cuidados. É a mesma coisa. O aeroporto de Congonhas, ele ficava no descampado. De repente, você tem casas em torno do aeroporto. São problemas que foram surgindo que não deveria ter sido planejado com antecedência para evitar impactos na comunidade. E essa é uma forma que a gente leva os problemas para os alunos. Nós levamos para os alunos e levamos para os professores, para que eles comecem a discutir a respeito disso. Tá? São problemas, e olha que nós temos problemas, hein? Olha que nós temos bastante problema para resolver. E a gravidade está na solução de problemas. Tem que trabalhar nessa linha de solução de problemas, e o Ucho tem falado muito comigo sobre a questão do raciocínio lógico. Ucho, eu confesso para você
E, em alguns momentos, eu gostaria muito de não saber pensar. Eu vou explicar o porquê. Eu acho um absurdo isso. Nós estamos falando de melhorar a educação, de fazer as crianças e os jovens pensarem, os professores pensarem, para a gente resolver problemas, para a gente oferecer soluções. Pois bem, o MEC tem um programa que se chama Mais Educação. Esse programa é que os alunos da escola pública têm no contraturno atividades como reforço escolar de português, de matemática, aulas de dança, de xadrez, certo? E nós temos o IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento do Ensino Básico e da Educação Básica. Eu estou muito chocada, porque as escolas, os alunos apresentaram um avanço significativo por passar um tempo maior na escola, por ter acesso a essas atividades de música, de dança, numa visão muito de uma pluralidade de conhecimento, certo? Esta verba foi cortada para as escolas que estão com alto nível do IDEB. Quer dizer, deu certo, os alunos melhoraram no seu aprendizado, as escolas pontuaram mais, então corta. Eu queria saber pensar. Neste caso, eu queria saber pensar. Porque é público e notório o quanto esses políticos, o quanto essa gama de políticos não quer uma população pensante. Mas isso é descarado. É descarado, porque aquele que pensa, lê, ele argumenta e ele pensa. Nós estamos aqui pensando, somos três educadores aqui pensantes. E eu estou absolutamente indignada com isso. Quer dizer, quando começa a melhorar o ensino, corta a verba, né? Então, puxo, quando eu vejo essas coisas, essa questão do raciocínio lógico, eu falo, não, por um minuto eu não quero pensar. Porque eu sei que eu vou pensar e vou ficar mais indignada ainda. Olha, eu ia comentar exatamente isso, né? O Brasil, país movido pela corrupção, né, e corruptos, obviamente a gente não vai ter pessoas que o raciocínio lógico prospere, que as pessoas tenham massa pensante, né? Esse é o detalhe. Então, é uma pena. A gente está chegando, lamentavelmente, ao final do programa. O Carlos precisa voltar, porque nós temos conversa aqui, certamente, mas eu passo a palavra ao Carlos e para ele encerrar o nosso programa. Você tem aí, o Carlos, um minuto para você fazer o fechamento e falar da sua participação aqui no Planeta. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Desculpa ter me alongado em algumas coisas, tá? E você pode ter certeza, se a população estiver linkada em metas, o que quer acabar com a corrupção, vamos trabalhar ética na escola. Tá? Vamos trabalhar com mais ética, vamos fazer com que as crianças pensem mais sobre suas posturas dentro da escola. É a coisa mais simples, não vamos colar. Tá? Porque a criança fica tentando colar, e isso não é ético, é coisa simples. Começa por aí que depois resolve o resto. Você vai ter uma sociedade mais eficiente, mais bonita. Nós somos ainda um país muito novo, né? Nós temos 518 anos ainda, comparado com os outros países aí que têm mais de 1000 anos aí de desenvolvimento, já passaram por todas essas bobagens que nós estamos fazendo. E isso será substituído. Vamos trabalhar mais e certamente isso melhorará. E obrigado pela oportunidade ao Ucho, à Lígia, minha querida Lígia, um grande beijo para você. Aguardo vocês para um bom restaurante. Certamente, com a minha volta para São Paulo. Não, pode.
Pode ser, né? Aquele último que nós somos, está ótimo. Carlos, eu quero agradecer a você essa presença no Planeta Letra. Precisamos de pessoas que pensem em educação, precisamos que os alunos desenvolvam esse raciocínio lógico, e eu acho que a melhor defesa é o ataque, né? Então vamos atacar com a educação, vamos atacar com o raciocínio lógico, vamos atacar com a alfabetização, vamos atacar fazendo com que esses professores desenvolvam cada vez mais e melhor, né, as técnicas na sala de aula, e vamos atacar essa corrupção com o que a gente tem de melhor, que é a educação. Então, boa noite a todos, obrigada por mais esse Planeta Letra. Carlos, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui no Planeta Letra, e você que nos acompanhou pela internet, muito obrigado pela audiência, e você pode participar do nosso programa, do Planeta Letra, enviando mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11-3338-5559, anote aí no seu smartphone, mande mensagem para a gente, ou para o nosso e-mail, que é planeta@planetaletra.com.br. Espero você na próxima terça-feira. Obrigado.